questões que abordam o princípio da conservação da energia não restritamente são de física, tá? Tudo que envolve energia vai se converter e isso pode aparecer nas aulas de química, nas aulas de biologia, como eu até te falei, nas aulas de geografia. Então, se a gente fala sobre o princípio da conservação da energia, a gente está lembrando de um princípio fundamental da ciência que diz: a energia não se cria, a energia não se destrói, a energia apenas se conserva. E nesse processo que ela se conserva, que ela se transforma, eu estou falando do processo do trabalho, né? Que é o processo de conversão de um tipo de energia em outra. Então vamos lembrar: a energia que existe num sistema fechado, ele não vai subir, ele não vai descer. A energia é sempre a mesma, tem um valor constante. Agora, esse saldo, essa moeda total, ela pode ser fragmentada e destinada para diversas caixinhas de investimento, concorda comigo? Então a gente vai ficar manipulando o investimento daqui, colocar ali, daqui, coloca aqui, mas esse valor final, ele não muda, é sempre constante, certo? Então esse é o princípio da conservação da energia. O valor não se cria, o valor não se perde, ele vai apenas se transferir, se transformar. Agora, dentro do capítulo 3, o que de fato mais cai dentro do tópico de princípio da conservação da energia é uma janela específica, que é o princípio da conservação da energia mecânica. E quando a gente fala sobre o princípio da conservação da energia mecânica, eu estou falando apenas da conservação, da transformação de um tipo de energia mecânica em outra mecânica. E a gente resume os tipos de energia mecânica em duas, tá? As energias potenciais, que são as potenciais gravitacionais e as potenciais elásticas, e as cinéticas, né? E eu vou até aprofundar com você isso aqui, ó. A energia cinética é aquela energia que está relacionada ao movimento. Então, se eu tenho, olha só, uma velocidade cada vez maior, eu terei uma energia cinética cada vez maior nesse caso. Então, se o corpo estiver aumentando de velocidade, eu vou estar interpretando ali que o corpo está aumentando de velocidade. Claro que mantendo ali a massa constante, tá? A segunda energia mecânica que a gente precisa revisar é a energia potencial gravitacional. E a gente relaciona ela à capacidade que o sistema tem de converter essa energia em potencial em movimento. Mas esse potencial vai ser tanto maior quanto maior for a altitude que esse corpo estiver. Então, se eu tenho uma bolinha a 10 metros de altura e outra a 100 metros de altura, perceba que a bolinha que está a 100 metros de altura tem um potencial muito maior de produzir energia cinética, de gerar energia cinética. Então, o potencial vem disso, tá? Uma energia que você consegue armazenar e converter em cinética a posteriori. E a energia potencial elástica é aquela energia que eu consigo armazenar em materiais que são deformáveis, elásticos, molas, certo? Então, se eu consigo armazenar ali, deformar o material elástico, eu tenho uma energia potencial armazenada para transformar a posteriori em movimento, em cinética. Então, lembra, a energia potencial elástica ou gravitacional, ela é um potencial de movimento. Ela não é o movimento, ela é o potencial. E esse potencial está na altura, esse potencial está na deformação desse material elástico. O objetivo final é converter esse potencial, isso que está armazenado, em energia cinética. E quando a gente fala do princípio da conservação da energia, eu estou revisando aqui contigo um sistema que não tem dissipação, tá? É um sistema que a gente vai basicamente utilizar um valorzinho fechado constante, que é a soma das energias mecânicas individuais. Então, por exemplo, se eu tenho esse garoto aqui, ó, descendo essa rampa de skate, nesse primeiro ponto eu só tenho energia potencial gravitacional, ele está em repouso. À medida que ele vai descendo, olha só, ele vai ganhando velocidade, ele ganha velocidade e vai sendo transformado potencial em cinética. No ponto mais baixo não tem mais altura, ele só tem velocidade, velocidade máxima, e essa velocidade máxima vai convertendo-se em energia potencial gravitacional mais uma vez. Então, a energia mecânica do primeiro ponto é igual à energia mecânica do segundo, é igual à energia mecânica do terceiro. E o melhor gráfico que ilustra isso aqui é esse aqui, ó. É um gráfico que mostra a energia mecânica sendo o resultado individual da energia potencial e da energia cinética. Perceba que o garoto ele estava no ponto mais alto, né? Ó, aqui. Então eu só tenho potencial e tenho nada de cinética. No ponto médio eu tenho energia cinética máxima e a potencial zero. E lá no terceiro ponto ele está com potencial máxima, está na altura máxima e está com velocidade zero. Mas lembra, a soma particular da cinética com potencial vai nos dar um valor sempre constante, que seria a energia mecânica. Beleza? Vamos resolver aqui a questão 6,
que ela aborda, assim, esse questionamento do princípio da conservação da energia mecânica. Beleza? Vamos lá, questão número 6. Um automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana. Quando ele começa a descer a ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade constante. Duas coisas que a gente pode analisar aqui. Primeira coisa é, ele desce a ladeira. Se eu estou descendo a ladeira, eu estou diminuindo o meu potencial gravitacional. Então a minha energia potencial gravitacional está caindo, concorda comigo? Vou até colocar aqui. Energia potencial gravitacional diminui. E perceba que a velocidade é constante. Daniel, se a velocidade é constante, a energia cinética também é constante, certo? Então, peraí. Se a energia potencial gravitacional está descendo enquanto esse cara desce a rampa, o esperado, caso o sistema fosse isolado, caso o sistema fosse conservativo, era que a energia cinética aumentasse proporcionalmente, mas a energia cinética se manteve constante. Então, esse caso aqui, ele não está amparado pelo princípio da conservação da energia mecânica. Daniel, pronto, foi essa energia? Foi dissipada. Ela foi transformada em calor, muito provavelmente. Porque na hora que o cara está descendo essa rampa e vai apertando o freio, a pinça de freio pode estar dissipando energia em energia térmica, né, ali. Então a gente tem parte da energia mecânica sendo dissipada em outra coisa. Então, assim, o princípio da conservação da energia foi respeitado. Mas o princípio da conservação da energia mecânica não funciona para esse caso. Mas o objeto de conhecimento dessa questão é princípio da conservação da energia mecânica. Só que um caso onde ele não é respeitado. É um caso prático, beleza? Vamos ler o comando da questão. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial e cinética do carro? Letra A. A energia mecânica se mantém constante? Não é, tá? Lembrando que a energia mecânica só pode se manter constante se a energia potencial gravitacional perdida ali, reduzida, fosse transformada em cinética, para essa soma manter sempre um valor constante. Então, letra A está falsa. Letra B. A energia cinética aumenta, perdão, velocidade é constante, não tem como a energia cinética aumentar, a não ser que ele mudou de massa, né? Mas o carro é constante, aí não tem isso daí. Letra C. A energia potencial gravitacional mantém-se constante? Não. Ele perde altura, ele perde potencial gravitacional. Letra D. A energia mecânica diminui? Faz sentido. Pois a energia cinética se mantém constante? Ok. E a potencial diminuiu. Perfeito. Letra D resume muito bem o que a gente explicou aqui. E letra E fala, a energia cinética se mantém constante, ok, já que não há trabalho realizado sobre o carro. Claro que existe trabalho realizado sobre o carro. Para esse carro frear, é preciso existir um trabalho resistente, né? Para que ele consiga diminuir esse potencial de cinética. Porque lembra, o esperado é que na descida ele ganhasse velocidade, certo? Mas ele precisa exercer uma força que diminua ou dissipe parte dessa energia para que o valor dele não aumente. Então, sim, existe aí trabalho realizado sobre o carro, beleza? Então, se eu tenho um trabalho realizado sobre o carro, eu tenho dissipação de energia. O que é muito comum aqui nessa questão é você pensar a seguinte coisa, olha só, a velocidade escalar ser constante e a força resultante sobre o sistema ser zero. Aí você vai falar, pô, a força resultante sobre o sistema é zero, então não tem forças atuando sobre o sistema. Lembra? A força resultante sobre o sistema ser zero não implica dizer que o sistema não tem forças. Aí existe sim uma força que aponta ele para baixo e uma força resistente. Então, se você fala que o trabalho realizado sobre esse carro é nulo, está incorreto. Tá? Existe sim um trabalho realizado aí que é o trabalho que vai gerar essa dissipação. Beleza? Porque senão a gente teria o princípio da conservação da energia mecânica sendo respeitado nessa situação.